para vocês que estão assistindo gravados, é o nosso grupo de estudos com relação ao livro CTR, também conhecido como TCR, Terapia Cognitivo para Orientação, para a Recuperação de Transtornos Mentais Desafiadores, tá? Quem encabeça era o Becker, trazendo aí já naquele contexto do livro base, né, a teoria cognitiva de recuperação. Como se dá o nosso encontro? A gente fala ao longo, hoje a gente vai fazer um resumão da introdução, capítulo 1 e capítulo 2, com slides, para a base ficar bem reforçada aqui, porque o livro é desafiador. O livro, como que ele é? Cada capítulo, ele traz aí um personagem, que é a Jack, e vai falando, desvendando como que foi essa melhoria da Jack. O livro em estudo é Terapia Cognitiva Orientada para a Recuperação de Transtornos Mentais Desafiadores. Quem encabeça é Aaron Beck e Paul Brand, e todos esses aqui, autores e pesquisadores para essa teoria que já vem trazida lá desde a TCC base cognitivo-comportamental de Judith Becker, tá? E qual que é a proposta desse livro? A proposta desse livro entrar numa teoria que as crenças ajudam a entender como as pessoas com problemas de saúde mental grave podem ser paralisadas, mas também elas podem sair bem dessa situação, né? Bem no sentido, num contexto adaptativo, a gente vai ver aqui. Na introdução, a gente traz aqui essa flor que ela contempla todas as terapias envolvidas para a construção da terapia cognitiva para a recuperação, né? A ênfase do movimento de recuperação é a promoção da esperança. Vai vendo, você vai lembrando, Lúcia, isso tudo a gente falou, a gente só vai recapitular aqui. Tá? Então, trazendo exatamente a promoção da esperança, o empoderamento e o propósito de autodefinidos, né? Chamamos a abordagem de terapia cognitiva para a recuperação, e a abordagem que esse livro detalha tem encontrado sucesso em todos os ambientes, que desde familiar, tá? Até, de fato, terapêuticos mais complicados, ou hospitalares, ou infelizmente ainda os que estão aí em prisões. Então, eles têm encontrado aí resultados em todos esses contextos. A abordagem que detalhamos nesse livro, não, uma síntese de muitos elementos que é essa flor, né, aparentemente ecléticos, ou seja, variados, mas que eles se unem dentro da TCC, é a abordagem humanista, a comportamental, a psicodinâmica, a reabilitação psiquiátrica. No entanto, é o modelo cognitivo de Becker, ou seja, a TCC, a base, e a teoria dos modos de Becker, que forma um mapa teórico que faz toda essa ligação. O propósito desse livro é auxiliar a gente a aprender e fazer, como transformar aí, como ajudar esses transtornos desafiadores. E a forma que esse livro se comunica é uma forma desestigmatizante. Ele não parte do princípio, que isso tem muito em Fenô, ele não parte do princípio que o sujeito está chegando com um diagnóstico de transtorno. Ele vai se revelando isso, tá? Sem crítica e sem julgamento. E aí, eu quero trazer essa flor dizendo que a teoria cognitiva de recuperação, ela vai trazer aí, baseada nos pontos fortes. Essa é a grande diferença, é uma das grandes diferenças de TCC, que a gente trabalha as crenças, né, mal adaptativas. Então, ela traz os pontos fortes. Transdiagnóstica, focada no fortalecimento das crenças e das ações positivas. Aprendizagem experimental, não requerer esses insights, imaginar o quê? Motivação ou desejo de receber apoio. Vou explicar isso tudo. Focada na construção de uma vida significativa por meio de valores. ênfase na confiança e na conexão. Incorpora clara formulação de caso. Então, se vocês forem ver essa flor, ela está associando a ACT, entrevista motivacional, a humanista, a psicologia positiva, reabilitação psiquiátrica, a terapia ocupacional está aqui, entrevistas motivacionais, a DBT. Então, tá tudo relacionado. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. TCCP, que muitas pessoas não conhecem, eu também não conhecia, que é a terapia cognitivo-comportamental para psicose. Isso nos Estados Unidos é forte, tá? Então, a CTR, que é a terapia cognitiva para recuperação, ela bebe dessas abordagens, tendo a base muito forte na TCC, que é a cognitiva comportamental, tá? Aqui as características adicionais dessa terapia para recuperação. Essas características, elas vão balizar todo o desenrolar com esse sujeito, com esse indivíduo, tá? Então, é a orientação para ação. O foco é positivo. Acho que primeiro a gente começa por aqui. O foco é positivo. O nosso olhar é achar
que desperta de mais valor, de mais valia, de melhor self para esse sujeito. A orientação para ação, a gente vai vai tentar conduzir a que ele pratique algo diariamente que lhe traz prazer. O empoderamento por crenças positivas, adaptativas, abordagens inovadoras dos desafios. Então, ele traz uma nova vertente que, ao invés de trabalhar simplesmente entendendo qual que é a crença nuclear desse sujeito, ele vai estar entendendo o que desperta nesse sujeito, que a gente vai ver o nome disso daí. Aplicabilidade e complexidade das pessoas, de pessoas reais. Então, entendendo esse sujeito como atuante, como um ser de fato, não um paciente, não alguém que está só recebendo. Ele é atuante. E o foco na pessoa como um todo. Ou seja, esse sujeito, ele não está isolado pelo transtorno dele, mas esse sujeito está inserido nessa sociedade que vive todas essas vertentes das áreas da vida, tá? A gente vai ver isso tudo. Visa estimular emoções, crenças e ações positivas. A ação é mais do que simplesmente estar ocupado. Isso é muito interessante, porque ele traz que utilizamos de forma estratégica para produzir mudança drástica e positiva. E a questão da mudança drástica e positiva é exatamente trazendo e surgindo esse melhor self dele para que ele consiga construir pouquinho de pouquinho diariamente. Experiências positivas são fontes excelentes para fortalecer a visão adaptativa que uma pessoa tem de si mesma, dos outros e do futuro. Olha a tríade cognitiva de Becker aqui, tá? Então, é a de si mesma, dos outros e do futuro. Então, ela traz essa experiência e começa a perceber como ela se sente bem, como ela pode agradar o outro ou o mundo e como ela pode construir esse futuro dela, tá? Utiliza uma combinação de compreensão e a orientação, novamente, é positiva e conhecimento. Existe uma psicoeducação? Sim, existe uma psicoeducação aqui, mas não do transtorno. Essa psicoeducação é na construção exatamente desse insight de trazer a melhor pessoa dele, né, desse indivíduo. E baseada na teoria e na estratégia do modelo cognitivo de Becker. A formulação de caso se amplia para um mapeamento da recuperação e da resiliência. Antes, no TCC, a gente falava que era a formulação de caso ou toda a conceitualização, né? Então, aqui a gente traz um mapeamento de recuperação. Não consideramos um problema ou o desafio isolado. Ele precisa ter, a partir desses interesses positivos, a palavra forte que eu vou falar agora, das aspirações e dos recursos de uma pessoa, estar isso daí mapeado no mapa de recuperação. E nós vamos ver esse mapa hoje. Bem, esse livro ele é separado em 3 partes. A parte 1, onde nós estamos, que traz o modelo dessa transformação e empoderamento, tá? Essa parte 1, ele vai conduzir a gente os estágios dessa terapia. A linha aqui de baixo, ela mostra as principais características dessa terapia de recuperação. Acessar e energizar, então é onde começa tudo. É onde a gente vai levar para aquela seta, para quem já estava aqui comigo, que já viu, que a gente vai rever ela hoje. Então, acessar e energizar é o primeiro quadrante. A gente vai desenvolver esse sujeito. E a gente também acaba sendo desenvolvido, tá? Porque a gente acaba gerando aprendizado com isso. A gente vai realizar, a gente vai para as ações. Então, buscar aquela ação que o fortalece diariamente é importantíssimo para quê? Para que ele revisite e continue fazendo, porque o quarto quadrante é exatamente esse fortalecer, essa experiência positiva para que ela seja replicada. A segunda parte, ela vai trazer esse empoderamento para desafios comuns. Então, ele vai trazer nessa sessão a abordagem perante, de fato, esses desafios transformadores que tanto o livro fala aqui na capa, tá? O processo é representado aqui por entender as crenças subjacentes ao desafio. Olha como ela traz TCC aqui do primeiro livro, tá? Que Judite traz na 3ª edição. Desenvolver intervenções relacionadas à crença. Então, como que a gente pode proceder em cada tipo dessa crença? E o empoderamento e resiliência. Então, como que eu posso trazer esse melhor self dele para chegar a essa terapia de recuperação? E a 3ª parte, ela entra num contexto que, em alguns casos, para a gente começar a perceber essa visão desse todo, como que é em vários contextos, tá? E aí ela vai trazer em diversos ambientes, em diversos transtornos, enfim. Então, a 3ª parte é essa. Entrando na introdução, a parte 1, ela traz o capítulo 1 ao 6. Então, a terapia cognitiva orientada para a recuperação, aqui você se familiariza com as ideias básicas e a base de evidência, tá bom?
Qual que é esse modelo antigo que nós temos? Nós temos um modelo mais assistencialista, né? Um modelo mais da localização da instituição, natureza mais assistencial, tem um foco mais no diagnóstico em si. Então, nessa primeira nuvem, nessa primeira etapa, né? A gente coloca o foco no tratamento menos atraente para esse indivíduo. E aí, todo o diagnóstico psiquiátrico e o tratamento formam um círculo maior, que está aqui, ó. A doença mental, ela coloca como orientadora da vida desse sujeito. Então, ele se caracteriza de fato como um doente mental. Ela isola esse sujeito da sociedade. Ela não deixa ele se relacionar ou cria exatamente essa visão. Dificuldade em um relacionamento com ele, com outros, né? E também essa visão de futuro. Então, essa visão é uma visão onde Becker traz nesse livro distorcida para a visão que ele traz como proposta. A doença mental, ela está também ali como uma é, etapa da vida, não, como dentro do ciclo, da roda da vida dele. Então, ela também vai ter que ser tratado aquilo e interrelacionado como tudo que a gente faz na nossa vida. Então, a gente traz a família, a gente leva a família para dentro do trabalho, o trabalho para dentro da família, lida com essas emoções, com esses conflitos de todas as nossas áreas da vida. Então, a doença mental também vai ser vista como uma dessa. E aí ele coloca o seguinte: um foco no tratamento mais atraente para esse indivíduo. Ele prioriza a vida e as participações e insere o tratamento psiquiátrico dentro desse contexto, tá? Aqui também ele fala que a assistência de saúde mental mudou muito de 1960 para agora. E aí tem aí, principalmente no Brasil, que tem a luta antimanicomial, né, fechamento dos manicômios, enfim. E o que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa reflete no Brasil também nessa situação, nesse contexto de termos da localização, que antigamente era mais institucional, mais assistencialista, para uma comunidade, um relacionamento, né, um ajuda o outro, o que pode fazer ali que eu posso contribuir com o outro e vice-versa. Da natureza dessa assistência, né? Antigamente mais custodial e agora empoderada, ou seja, eu recebia toda hora, era o paciente mesmo, e agora eu tenho condições também de estar performando nessa vida. Então, isso é importantíssimo. Esse slide, ele muda exatamente o contexto do tratamento, tá? Daqui para frente a gente vai falar sempre na doença, como uma área da vida dele que ele vai ter também que lidar com isso. Ele coloca, recuperação significa o indivíduo recuperar. Isso também é importante. Interesses, capacidades, essa palavra é fortíssima, eu estou repetindo ela a todo momento. Aspirações, é essa que é a engrenagem dessa mudança. Habilidade de resolver problemas, habilidade de se comunicar efetivamente, resiliência ante ao estresse. Tá? Há certas necessidades humanas básicas que parecem estar subjacentes à esperança e às aspirações do indivíduo e conduzem ao bem-estar e à expressão do seu melhor self. Conexão, confiança, esperança, propósito, empoderamento. Então, isso daí é exatamente essa crença, esse fortalecimento que a terapia quer dar nesse ser, tá? E ele traz que há certas necessidades humanas, e inclusive, eu acho que eu coloquei a mesma coisa aqui, eu acho que ele se repete. Então, há certas necessidades humanas básicas que parecem estar subjacentes à esperança, exatamente, às aspirações dos indivíduos, e conduzem ao bem-estar e à expressão do melhor self, que é a conexão, confiança, esperança, propósito, empoderamento. E a recuperação significa um modo adaptativo, tá? A recuperação desses interesses, dos valores, das capacidades, das aspirações do indivíduo, bem como sua habilidade de resolver problemas, de pensar com flexibilidade, de comunicar-se efetivamente e ser resiliente diante desse estresse. A recuperação significa florescer uma vida desejada significativa. Vamos parar nessa frase aqui e analisar? Quando ele fala a recuperação significa florescer uma vida desejada e significativa, ele está dentro do contexto que o indivíduo está atual. Ele pode aspirar muito além, mas qual que é aquele contexto de construção? Então, a TCR, ela busca o que ele quer atingir e não reduz isso. Ela não reduz, ela simplesmente constrói um plano de ação para que ele vá. Agora, o que desejado no olhar de um indivíduo, né, e dentro da estrutura para um indivíduo, não é para o outro. Isso a gente tem que ter bem distinto. Eu vou dar um exemplo aqui. O que é ter
uma casa para um indivíduo é totalmente diferente de ter uma casa, uma residência, né? Vamos colocar residência. Totalmente diferente de ter uma residência para outro indivíduo. Alguns indivíduos, a questão da residência é ser uma casa grande, ter conforto, ter um carro na garagem, né? Para outro indivíduo, ter a residência e estar com os seus, é ter aquela cama para dormir, é ter um espaço de segurança. Então, existe essa diferença muito, muito grande entre essas aspirações, que dentro do processo terapêutico, a gente tem que entender esse desejo do indivíduo e não o que a gente imagina que pode ser, tá? Que os componentes essenciais da terapia cognitiva para recuperação. E aí, quando eu falo de componentes, ele traz, lembra logo o início daquele quadrante, aquele círculo com 4 quadrantes? Ele traz aqui exatamente aquele círculo em forma de seta. E aí, abrindo um pouco mais, que é o quê? Acessar e energizar, a gente está aqui, ó. Acessar e energizar é o momento da conexão com esse indivíduo. É o maior desafio, porque os indivíduos de transtornos desafiadores, eles já passaram por muitos relacionamentos inadequados, eles têm muitas desconfianças. Então, acessar esse indivíduo é muito difícil. Então, é nesse momento que a gente vai estudar cada quadrantezinho desse, cada quadradinho desse, tá? Ao longo aí do estudo do livro. Por isso que é importante o capítulo 1 e o capítulo 2, porque eles trazem exatamente essa base. Então, acessar e energizar é essa conexão, é essa liga. Conseguir conectar, trazer a melhor experiência dele. Com isso, eu vou despertar essa esperança. Tá? Essa esperança que é através das aspirações desse sujeito que vai estar desenvolvendo algo a ele realizar, que vai trazer esse propósito. E trazendo esse propósito, tem que fortalecer diariamente essa construção em ações para ocorrer resiliência de execução para fortalecer e ele girar esse círculo que a gente viu lá no início, tá? Então, essa daqui é a seta da terapia cognitiva para a recuperação. Os componentes essenciais, o modo adaptativo é o foco de cada parte. Acessá-lo, energizá-lo, desenvolvê-lo, realizá-lo e fortalecê-lo. A seta é uma imagem de progresso. Então, cada bloquinho desse é uma parte que a gente vai evoluindo no processo terapêutico. A conexão humana com atividades até pode gerar respostas e acesso à motivação, tá? As aspirações só podem ser consideradas se tiverem significados para a busca e gerar ações. A gente vai ver as aspirações, e como eu tinha comentado, aspirações é a mola mestra para a gente conseguir esse fortalecimento, esse progresso nessa reta, tá? Então, quando ele fala que não adianta qualquer aspiração, ela tem que estar inserida de significado, a gente tem que perceber que aquilo, ou no olhar, ou no comportamento, ou no sentimento daquele sujeito, ela tem mudança. Não é simplesmente um pensar ou um agir, mas é algo que motive, que desperte a realização, tá? Significados vira propósito de vida com ação positiva diária, fortalecendo crenças positivas sobre si mesmo. Olha a tríade cognitiva de Beck, sobre o outro mundo e sobre o futuro. E estressores, foi interessante essa parte do livro, né? Quando ele traz, poxa, mas então a vida é maravilhosa, é normal, é plena. E ele fala: não, estressores vão surgir a todo momento. A todo momento. E estratégias de empoderamento são usadas. O livro que a gente estudou anteriormente, a gente tinha falado que era uma cartilha de enfrentamento, é uma forma de enfrentamento. Aqui a gente fala que são estratégias de empoderamento, tá? Então os nomes são parecidos, mas é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa, tá? Então a gente vai fortalecer esse sujeito para que ele sobreviva, para que ele passe por esses estressores, tá? Da melhor forma possível. Então, essa estrutura, ele vem. Primeiro a gente viu o círculo, né? Aí a gente viu a seta agora, a recente. Agora a gente está vendo toda esse encadeamento de steps aqui, tá? Uma é a que eu tinha comentado, são os componentes. A anterior, a gente estava falando, olha, a gente estava falando das características disso daqui, mas todas envolvem o mesmo contexto se a gente pensar no processo de construção, tá bom?
Então vamos lá. Nessa estrutura, ele coloca a estrutura exatamente as ações que a gente precisa tomar para gerar essa conexão, para gerar aspirações, criar a estratégia e gerar plano de ação. Então a estrutura é a abertura, que é o início de uma interação com acesso ao modo adaptativo, que traz energia, foco e conexão. A gente não vai ver, não vai olhar esse sujeito com os pontos que a gente vê que estão deteriorados, com os pontos que são desadaptativos, não adaptativos mesmo, que são pontos que entram como desvalor, como desamor, né? Então a gente vai ver muito pelo contrário, a gente vai ver como que a gente pode conectar esse indivíduo da melhor forma, o que ele está trazendo, mesmo minimamente, a melhor forma. E aí a ponte é semelhante à terapia cognitiva tradicional, que lhe dá a oportunidade de verificar as atividades ou passos em relação às aspirações que esse indivíduo deu nas últimas interações, ou no caso da TCC, sessões, tá? Então, saber daquele último encontro, o que a gente conseguiu se conectar realmente, o que ele conseguiu fazer, ou então o que trouxe para esse novo encontro aqui. Também lhe dá a oportunidade de restabelecer a missão em que você e o indivíduo estão juntos. Então, já no processo um pouquinho mais evoluído, existe essa troca. E aí, a ponte sempre vai fazer essa ligação para um novo começo, né? Ou então para um complemento do que se estava se falando, ou se estava se evoluindo ou estagnado. Então, a ponte faz parte de um processo de trazer mais informação para o que era antigamente na TCC, para a conceitualização, que é o novo daqui, que é o mapeamento, tá? As aspirações fornecem a força motriz para qualquer interação da terapia de recuperação e devem ser regularmente desenvolvidas, enriquecidas e referenciadas. Então, não é só com uma aspiração, é o que aquela respiração remete a outra, que traz um novo momento. Então, a gente vai, um jogo de cubos, né, construindo todo esse trajeto, ou seja, fortalecendo o que ele trouxe de melhor valor para ele. E a estratégia é identificar o que tentar. Os desafios são abordados quando impactam o processo em direção às aspirações. Então, como que eu vou começar esse trajeto, tá? E o plano de ação coloca a prática às aspirações. Ele é o que a pessoa extrai nessa interação. Então, o que ela constrói, tá? É traduzir essas ideias para a vida que ele está inserido. Tá? Trazendo abertura, ponte, aspirações, estratégia e plano de ação, é exatamente esse step de cima para baixo que a gente vai construir. O capítulo 2, ele traz o mapeamento à recuperação, que é o que ficou bem confuso na aula passada, né? Na verdade, no nosso encontro passado, isso aqui não é uma aula, é um estudo de livro. Ficou bem confuso porque ele vai e volta, então eu trouxe de uma forma mais simplificada esse mapeamento à recuperação. Dentro da terapia cognitiva para a recuperação, a gente usa o mapa da recuperação exatamente para trazer toda aquela reta, né, aquela seta que a gente viu aqui na apresentação, e para trabalhar a questão desses elementos que é a estrutura, né, abertura, ponte, aspiração, estratégia e plano de ação. Então, é aqui. Por que ele traz um mapa de recuperação? Ele vai explicar, inclusive, que o mapa de recuperação ele vai gerando um histórico desse sujeito. E ele, inclusive, ele permite também ser utilizado e munido por multiprofissionais, inclusive pelo próprio sujeito, tá? De uma forma mais evoluída, né, no processo. Então, o mapa de recuperação é um desvelar. Se a gente fosse falar em fenomenologia, ele vai desvelando esse sujeito ao longo do tempo de estada com ele, tá? Então, vamos primeiro entender que o mapa, ele tem aí 4 divisões. A gente começa de cima para baixo, tá? A primeira é acessando e energizando o modo adaptativo, ou seja, é aquela conexão que a gente vai ter que ter. A segunda, as aspirações, é a mola mestra que vai fazer a coisa acontecer. Depois, os desafios é o que vai aparecer de dificuldade na frente desse indivíduo. E ações positivas de empoderamento. Então, ela entra exatamente essa estratégia de ação, um plano de ação, e fortalecer para que ele reincida isso daí diariamente. Vamos ver cada tópico desse, tá? O mapeamento da recuperação é um processo de aprofundamento da nossa compreensão dessa pessoa e do desenvolvimento de um plano de ação transformador que reforce as crenças positivas e empodere esse indivíduo. É uma abordagem mais ampla do que alguns podem ter aprendido como conceitualização ou formulação de caso. Olha a TCC aí.
tá? A base dele. Envolve uma compreensão ampliada dos indivíduos e de suas experiências, tanto positivas quanto desafiadoras, e ajuda a organizar sua compreensão para que suas intervenções sejam direcionadas e a documentação seja clara. Colocaria aqui, nem sei se eu já escrevi nesse daqui, que são alguns trabalhos que eu tenho feito, mas seja clara e seja utilizada por outros profissionais, até mesmo contribuição do indivíduo, como eu tinha falado, ou até mesmo pela família, tá? O mapa de recuperação pode ser preenchido fora das sessões e visitas, também pode ser usado em colaboração direta com o indivíduo, em algumas circunstâncias, e outros profissionais para dar seguimento ao caso. Olha ele aí. Outra coisa, quando ele fala a colaboração direta com o indivíduo, esse mapa, dentro do livro, ele fala que não é para ser. Alguns não tem problema de simplesmente a pessoa estar escrevendo esse mapa na frente, mas sugere que esse mapa seja construído fora da visão do indivíduo, tá? A não ser que ele esteja num processo construtivo e já mais adaptativo, e aí isso daí pode ser feito aí junto com esse indivíduo, tá bom? Por quê? Porque isso é muito interessante no livro. Relembrando aqui, quando a gente pega, né, um papel, um livro, uma caneta, ele passa a visão, né, esse estereótipo de paciente e a outra pessoa que é exatamente essa pessoa que está tratando. Paciente e psicólogo e terapeuta. E, na verdade, a TCC como um todo, ela faz essa projeção nesse indivíduo como participativo nessa ação. Ele contribui para a construção do tratamento dele, né? Então ele faz muito essa ressalva. A linha inferior do mapa de recuperação é o lugar onde você transforma as três linhas superiores em plano de ação, ou seja, aqui é onde vai ser tido por último, tá? Aqui é onde a gente vai construindo etapa por etapa, não vai ser tudo de uma vez. Não é no primeiro encontro, muito pelo contrário. Aqui é um processo. Estratégia e intervenções são registradas no quadro à esquerda e os alvos para mudança no quadro à direita, tá aqui. Tá? E a gente fala aqui, estratégia é essa declaração da missão. O que realmente eu aspiro como missão? É o que está se buscando. As intervenções é o meio de realizar a missão mais ampla, é o que você vai fazer com isso. E os alvos, o que mudará no resultado? Crenças positivas, aspirações, as crenças negativas entram aí, comportamentos ou sintomas, tá? A gente vai ver aí ao longo do tempo cada uma dessas. Vamos construindo. Na cognitiva, na terapia cognitiva para a recuperação, é essencial que você pense em termos de crenças desde o começo. E crenças adaptativas, tá? Aqui não ressalva, eu acho que ressalva. Desde o começo. Isso provavelmente envolverá conjecturas no início, vai ter aí dificuldades. Com o tempo, você será capaz de confirmar suas suposições. Vou explicar sobre isso. Desse modo, você sempre estará focado em significados importantes. A crença são a cola que possibilita a continuidade entre a experiência positiva e são a base para o crescimento e a manutenção de uma vida desejada. Então, o que acontece? O que ele traz com esse parágrafo? Ele traz o seguinte: quando a gente busca essa crença adaptativa desde o início, ela vai exatamente abrir aí para uma possibilidade. A gente começa a supor o que naquele primeiro momento, o que aquele indivíduo que passa no momento, no modo não adaptativo, que muitos, vamos trazer aí os transtornos, né, psicóticos ou neuróticos, o que acontece com esse sujeito? Ele vai trazer um modo não adaptativo, ou de fala, ou de comportamento, que a gente vai supondo o que pode ser. Só que a gente não pode lidar com suposições. A gente tem que verificar a todo momento se aquilo dali é um fato, tá? Então, na TCC, a gente também coloca isso. Com o quê? Com as perguntas que a gente fala que são perguntas socráticas, questionamentos socráticos, né? Para reforçar se aquilo dali realmente ocorre. Então, trazer isso daí à tona, de revalidar. No TCC a gente fala sobre feedback, né? Aqui a gente fala de revalidar essa crença adaptativa, se é isso mesmo que ele tem. Então, esse sujeito, a gente precisa ajudá-lo a conduzir o próprio tratamento, né? A ter essa linha de continuidade com o que de fato ele está sentindo. Aí a gente abre cada quadrinho desse que a gente vai ver nos outros capítulos, cada um desse, tá? Então, o primeiro quadrinho, a gente fala de acessando e energizando o modo adaptativo.
Ele traz na coluna aqui da esquerda os interesses e formas de engajar. O que é isso? Você deve observar interesses conhecidos do indivíduo, atividades preferidas, áreas de conhecimentos específicos ou habilidades. Esse quadro pretende capturar todas as vezes em que o indivíduo está na sua melhor condição. É o que a gente chama de melhor self, né? Isso não é de uma noite para o dia. Isso é exatamente aquela etapa da seta de conexão, tá? Então ele tenta resgatar, ele tenta entender esse indivíduo, o que leva para ele essa melhor condução de vida. Crenças ativadas durante o modo adaptativo. Você deve observar as crenças positivas sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o futuro, que as pessoas devem experimentar quando está nas suas melhores condições, ou engajadas em interesses. Essas podem ser crenças sobre ser qualificado, ser capaz de desfrutar as coisas, ser útil, etc. Então, no momento de melhor self, é entender o que ele acredita, né? O que faz ele construir? Ou até mesmo o que ele já foi. Porque ele trabalha, pode falar isso, no que a gente vai aprender, ele vai comentar, né? Aí eu já fiz isso muito bem. Ele pode trazer isso. Então ele traz aquilo no momento, até mesmo do passado, que foi a melhor selfie dele, o melhor momento dele. A gente vai construir em cima disso, tá? Já as aspirações, objetivos. Não vou falar nem direito nem esquerda, porque eu não sei como que vocês estão vendo esse quadrinho. É, Objetivos declarados do indivíduo, essas esperanças e sonhos devem ser significativos, de longo prazo e capazes de gerar experiências que constituem a vida desejada dessa pessoa. Possível não saber quais são as aspirações da pessoa nesse primeiro momento. Isso é super esperado, tá? Acontece. Isso não ocorre de uma noite para o dia. Novamente estou falando aqui, foi muito reforçado no livro. E só passe de uma etapa para outra quando a outra tiver embasada e construída, mesmo em suposições, em hipóteses que vão ser revalidadas, tá? Mas não simplesmente pule para as aspirações. O livro fala muito isso. Por quê? Porque não vai ter conexão, não vai chegar às aspirações significativas. E aí ele traz também, em Aspirações, o significado da aspiração. O processo é semelhante ao que vimos com crenças, né? Essas crenças ativadas pelo modo adaptativo. O que isso diria sobre você se realizasse isso? É uma das perguntas que a gente pode fazer no momento terapêutico, né? Qual seria a melhor parte de você vivenciar isso? E a pessoa vai extraindo, e a pessoa vai falando, e nesse momento que ela vai falando, seja mesmo trabalhando em feições, inclusive ele traz isso no livro, feições, comportamentos, qualquer tipo de reação, seja da fala até o emocional, aquilo é uma captura de dados para a gente começar exatamente construir esses quadrinhos, tá? Desafios. Comportamentos e desafios. Uma imagem instantânea dos comportamentos que atualmente impulsionam o modo paciente, aquele modo que é precário, mal adaptativo. Os desafios são um foco de tratamento somente quando representam um obstáculo às aspirações desse indivíduo. E aí já ligo as crenças subjacentes aos desafios, né? Que é as experiências vividas por ele. Então, a maioria das entradas, logo no início, ela foca os momentos presentes, é aquele ambiente que ele está, o que ele sofreu, o que ele imagina como assustador. Então, aquela crença parte do princípio, por que eu vou fazer isso se eu passo por tudo que eu estou passando, estou vivenciando isso? Então, não vai adiantar. Então, como que a gente projeta uma crença fortalecedora para esse desafio, né? Que é a experiência que ele viveu até o momento. E as ações positivas e empoderamento. Essa sessão pode informar a documentação clínica que a gente traz em TCC, que é o plano de ação de fato, tá? Já que apresenta o objetivo do tratamento e justificativa para determinada intervenção, determinadas intervenções. Então, é trabalhar ações e as crenças adaptativas. O que TCC também busca a crença adaptativa nesse plano de ação, aqui vai desde o início buscar as crenças fortalecedoras dele, tá? Para estar construindo esse plano de ação minimamente necessário no dia a dia, que ele refaça e construa a todo momento para ter as aspirações dele, com ele, com o outro ou com o futuro sendo desenvolvidas, ou seja, fortalecidas para que essa engrenagem gira. Pessoal, até aqui.
Como que foi isso daí hoje para vocês? O que Não, vocês só falar quiserem. aqui rapidinho, mas assim, para mim é totalmente novo, né? Eu não tinha ouvido falar ainda sobre isso, então foi bom para conhecer esse tipo de terapia, né? Foi bem interessante, assim, nunca tinha ouvido falar, mas gostei. Mas eu acho que eu preciso A base tá lá, visitada. Cris. É, pois é, lá nos vídeos para Pega o ter a resumão base. que vai te dar uma ajuda pra caramba. E aí, Sim, se tiver algum capítulo que você não consiga compreender, tem cada capítulo que nós, alunos, a Marcela é uma que também colocou lá, que a gente entra em discussão no final. No início é isso, é teoria, e no final a gente abre para essa dúvida, ou então contribuição, tá? sim, tá Isso é ótimo. legal. Isso. E você, Marcela? O que você viu da terapia cognitiva de recuperação? Hoje, o que bateu pra você e ficou? É que, tipo, realmente foca nesse positivo, no positivo, assim, nas crenças adaptativas e tal, que realmente, de fato, né, na TCC tradicional, a gente foca muito no desadaptativo, na crença nuclear disfuncional, enfim, que o sujeito, ele não é só ali o transtorno mental, né, a doença mental, é também suas potências, seus valores, suas aspirações e seus objetivos. Terapia, ela traz humanista, ela traz. Eu faço questão de colocar esse slide, que é muito rápido aqui para mim, que vocês vão ver. Fecha os olhinhos aí. Vocês estavam aqui nessa flor? Ela traz ACT, a entrevista motivacional, a TCC, a psicologia positiva. Ela traz também a DBT, que é a dialética. Ela traz a reabilitação psíquica. Ela traz a terapia ocupacional. Ela traz a humanista, eu já falei. Ela traz a psicodinâmica nela. Ela traz uma terapia que eu não conhecia, depois eu fui buscar e que é muito utilizada nos Estados Unidos, que é TCCP, que é a terapia cognitivo-comportamental para a psicose, tá? Então, essa terapia, ela bebe exatamente dessas fontes, tendo a terapia cognitiva comportamental de Becker como base. Então, todas as outras terapias cognitivas comportamentais, ela tem a de Becker como base. Então, Becker ele só desenrolou uma forma de atender não, de capturar esses transtornos desafiadores mais como a terapia cognitiva traz, né? Com mais propriedade. Né? Entendendo passo a passo nesse processo, colocando exatamente passo a passo nesse processo e não só construindo ele como uma fala. Né? Então, a grande diferença de psicanálise para terapia comportamental é que ela tem um processo terapêutico. Né? Então, esse processo é conduzido e é buscado pelo terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta. Né? Então, é uma abordagem diferente nisso. O que mais, meninas? E você falou da psicologia, tá no quadrinho, não, Na redondo, flor? na flor, na flor, da psicologia positiva. E eu lembro que minha professora fala bastante, né, dessa psicologia positiva, né? E essa psicologia positiva é uma coisa é uma psicologia baseada em evidências, não é firula nem nada disso, é uma coisa ali que tem base científica e a professora bate bastante nessa tecla. E, enfim, né, é muito interessante, né? E que, de fato, eu atento, né? Eu vou mais pela TCC tradicional, né? Mas, em algum momento ou outro, não assim, na TCR, né? Isso. É, a gente, em algum momento, vai pensar também, mesmo que na TCC tradicional, nessas questões dos valores, das aspirações, né, dos objetivos, né, e, por exemplo, quando, sei lá, tem que mandar vamos dizer assim, papo reto para o cliente, né, de alguma coisa, de alguma questão ali, é sempre bom trazer também um aspecto positivo depois, sabe, para amenizar ali a situação. Obrigada por estar aí comigo, estudando, tá? Um beijo. Beijo, boa Beijo, noite. Boa tchau. noite, Marcela. Tchau. Boa noite.